A gente estava conversando aqui, relembrando, o Ministério Público fez parte da minha vida desde o dia que eu nasci. Eu nasci no dia de uma correição, na cidade de Agudos, e estavam os colegas da região se reunindo, que a promotoria do meu pai seria correcionada. E a partir daí, por conta dessa liderança que ele sempre teve, e desse amor pela carreira, comecei a participar de um pouco de tudo. Meu pai sempre foi muito generoso e sempre foi um bom cozinheiro. A nossa casa sempre foi muito cheia, tanto de colegas promotores que iam compartilhar ideias, colegas que iam discutir casos, que iam trocar ideia para firmar um entendimento, tanto processual como institucional, como também para curtir um pouco dos quitutes que meu pai fez. E sempre cozinhou bem, cada vez melhor, nossa casa sempre foi cheia de gente. Paralelamente a isso, meu pai sempre teve uma vida acadêmica e foi professor durante muitos anos na Faculdade de Direito de Bauru, foi diretor da faculdade. Até hoje encontro vários colegas que se reportam a essa época com saudade, com muito carinho, que me deixa muito feliz. Eu ingressei na carreira em 1999, mas o Ministério Público fez parte da minha infância, da minha juventude, e convivendo com essas pessoas no período da faculdade, eu falei, é com essas pessoas que eu quero conviver, é com essas pessoas que eu acho que eu vou ser feliz. E não me arrependo da minha escolha, sou muito feliz na carreira, tenho o exemplo do meu pai de satisfação profissional e fico muito feliz de compartilhar um pouco da nossa história no Ministério Público. Meu pai é uma pessoa muito importante para nós, eu sou promotora de justiça, tenho uma irmã que é advogada, Renata, e o comprometimento que ele sempre teve na carreira é uma coisa muito importante, que a gente se sente também responsável por ter esse comprometimento e essa resposta que a gente precisa dar para todos os que precisam de justiça. Mais que isso, além dessa bagagem cultural, desse apoio que a gente teve, essa generosidade de compartilhar informações e estar sempre disposto a trocar ideias para o aperfeiçoamento. Olá, seja muito bem-vindo. Este é o programa Memórias dos Aposentados. E hoje o nosso convidado é o Procurador de Justiça aposentado, o Dr. José Fernando da Silva Lopes. Dr. José Fernando, muito obrigada por estar aqui no programa. O doutor vai nos contar tudo sobre a carreira no Ministério Público. Doutor, antes eu quero fazer uma apresentação, que o senhor iniciou a carreira em 15 de outubro de 1965, né? E ficou até 9 de março de 1991. O senhor advoga em Bauru, atualmente, né? O senhor foi um dos fundadores do grupo de estudos Mário de Andrade. Mário Moura Albuquerque. De Moura Albuquerque. Bom, eu gostaria que o senhor começasse a entrevista falando um pouco sobre o início da carreira. Lá em 65, quando o senhor entrou no Ministério Público, por que o senhor escolheu ser promotor de justiça? Olha, eu sou natural de Araraquara, uma cidade tradicional no centro do estado de São Paulo. E fiz a minha vida estudantil, grupo, ginásio, colégio. Ingressei no vestibular na Faculdade de Direito Largo São Francisco. Vim para São Paulo, onde cursei a Faculdade de Direito até a colação de grau em 64. O meu projeto de vida era terminar o curso, abrir a minha banca de advogado em Araraquara, prosseguir nos estudos e iniciar a minha carreira política, que eu tinha uma grande, não digo vocação, mas uma vontade de servir. Acontece que o ano da minha formatura, 1964, coincidiu com a quebra da ordem jurídica, com o golpe militar. Então a perspectiva de um futuro político, principalmente para alguém que cultivava o Estado de Direito democrático, ficou muito difícil.
E a gente percebia claramente, eu já formado, com a minha carteira provisória de advogado, a gente sentia no dia a dia profissional como era difícil para o advogado trabalhar, porque haviam prisões absolutamente irregulares, os presos, geralmente estudantes, não é? Eram mocosados, a expressão mocó, eles trocavam de lugar para não saber onde estava, não é? E o advogado ficava com habeas corpus itinerante e a polícia negando que aquela pessoa, o paciente, estivesse preso. Então, em 2 ou 3 meses de começo de exercício profissional, eu já percebi que o meu projeto de vida tinha que mudar, que a perspectiva estava muito difícil para exercer uma advocacia, principalmente com os valores éticos, jurídicos que a gente aprendia na Faculdade de Direito de São Paulo. Então, eu tinha 23 para 24 anos e não tinha outra alternativa a não ser o concurso público. E não era todo o concurso público que eu podia prestar, porque para o Poder Judiciário a idade mínima era 25. Para procurador do Estado não existia carreira, simplesmente eram nomeações tipo sinecura, que dependia de participação ou influência política. Então, a única instituição que oferecia uma oportunidade para os jovens bacharéis era o Ministério Público. Então, eu vim com a cara e a coragem, né? Eu tinha uma banca de advocacia, eu fiquei tão horrorizado com a violência política que eu fui advogar na área trabalhista para um sindicato na cidade de Guariba, próxima de Araraquara. Mas vim sem lenço, sem documento, sem parente importante e prestei concurso para o Ministério Público e lembro muito bem que fui muito bem recebido. Lembro dos examinadores, Dr. Luciano Marques Leite, Dr. Gilberto Quintanilha Ribeiro, Dr. Roberto Gugliotti e Dr. Ronuel Carneiro, sob presidência do Dr. João Gomes da Silva, já que o procurador-geral, Dr. Mário Moura, dizia que ele não tinha paciência para ficar escutando bacharel conta causa. Então, fiz o concurso, proclamou o resultado e eu fui classificado em 9º lugar, entre 20, porque naquele tempo o máximo que se admitia era 20 por concurso. Só que a lista ia os 20 primeiros mais 2, formando então uma lista de 22, que era uma lista tríplice, para que o governador escolhesse dentre os 22 quem ele quisesse. Proclamou o resultado, eu estava lá com a minha noiva, e chegou o doutor Santana, que era o chefe de gabinete do procurador-geral, chamou de lado e disse, olha, se dirija à sala tal, imediatamente. Eu pedi licença para minha noiva, fui para lá, entramos na sala e vi que os meus colegas aprovados estavam lá. E o doutor Mário Moura, com aquele jeitão dele, ele entrou e diz, olha, os senhores estão de parabéns, sejam bem-vindos ao Ministério Público. Aqui, os que estão aqui foram os que estão aprovados, os 20 primeiros colocados. Mas a banca me aprontou uma safadeza. Colocou como 21º o filho do secretário da Justiça e colocou como 22º o sobrinho de Dom Davi Picão, bispo de Santos. Isto significa que os senhores vão ter que se mexer diante disso
e pelo fato de governador do estado, eu sou governador Adhemar de Barros, que ele estava em turra, o Ministério Público e Poder Executivo estava fervendo o ambiente. Então saímos, né? Não tinha para onde correr, pedir para ninguém e aguardamos. E então ficou um salve-se quem puder. Realmente o 21º e o 22º foram nomeados e o 3º e o 16º foram excluídos, deixaram de ser nomeados. Naquele tempo, o que era aprovado e não era nomeado, o procurador podia nomear como interino, fazia uma nomeação provisória. Então, o 3º ficou tão indignado que disse que nunca mais queria saber de Ministério Público na vida. E o 16º, o doutor Mário Moura me chamou e disse: olha, o senhor é do interior, então o senhor vai receber esse moço, ele vai ficar estudando para reparar a injustiça que foi cometida contra ele, e o senhor vai ficar com ele. Não dê serviço, ele não pode trabalhar, só vai estudar. Era o doutor Disney Skordiaenke, grande amigo, colega, e felizmente já falecido, faleceu muito jovem, não é? E assim começou a carreira. Substituto, eu passei por Franca, passei por Votuporanga, passei por José Bonifácio, que foi o primeiro lugar onde trabalhei, fiz o júri. Uma semana de Ministério Público já fiz meu primeiro júri. E como é que foi? Foi bem, porque as chances de condenação eram todas favoráveis, porque o homem, o réu era muito mal visto na cidade pequena, e a mulher era de uma família muito querida, era um crime passional típico, não é? Então, o júri não teve nenhum fato emocionante, fora aquela tragédia humana que é do tribunal do júri, né? E o cidadão foi condenado a 14 anos de prisão, né? Mas foi uma coisa assim, para um jovem de 24 anos, foi uma situação traumática, né? Daí eu me casei e assumi a minha primeira comarca, que foi Altinópolis, da região de Ribeirão Preto. Comarca boa, recém-criada, muito pouco serviço, então a gente trabalhava um dia na comarca e os outros dias a gente substituía em Ribeirão Preto. Altinópolis é um lugar muito alto, não é? 1.100 metros de altitude, e a gente descia nos 400 metros de Ribeirão Preto, aquela bacia pedregosa, o calor era horrível. Logo depois de tomar posse e começar a trabalhar, minha mulher ficou grávida de minha primeira filha, a Vera, que hoje é médica, professora da Unicamp, e estamos ali fazendo pré-natal, aquela coisa toda, não é? Quando, numa certa noite, eu fui chamado pelo delegado de polícia para dar uma mão para ele, para ficar com 2 filhinhos dele, porque a mulher estava entrando em trabalho de parto. Então, minha mulher ficou com as crianças pequenas e eu fui com ele até o hospital e vi uma das cenas mais horrorosas da minha vida. Quer dizer, um parto natural, feito por uma freira enfermeira e por um médico que transpirava incompetência e não tinha sequer anestesia. Então ele ficava com chumaço de gás e com clorofórmio, respira, respira. E a parturiente lá, a Lourdes, não é? Esgoelando a plenos pulmões, aquela coisa toda. Então foi uma cena horrível e eu disse: preciso sair daqui, porque nesse lugar não dá para ficar. Então, a minha mulher tinha passado em concurso para professora do Estado,
eu vim a São Paulo, procurei o meu examinador, Ronuel Carneiro, que era muito relacionado, atendia gente muito bem, e acertamos uma possibilidade de eu ir para a comarca de Agudos ou São Manuel, porque entre as duas existia Lençóis Paulista, onde tinha uma vaga para o concurso dela ser aprovada. E aconteceu exatamente isso. Ela escolheu Lençóis Paulistas e eu fui imediatamente convocado para São Manuel, e onde fiquei 2 ou 3 dias e fui para Agudos, onde me instalei. Logo lá conheci um excelente médico que fez o parto da minha primeira filha e que ficou amigo, padrinho da Bia, ainda vivo. E então fiquei em Agudos durante 3 anos, né, em condições assim muito duras de trabalhar, porque o Ministério Público não tinha absolutamente nada, não tinha telefone, o material a gente tinha, o papel impresso a gente tinha que fazer do próprio bolso, não é? E não tínhamos nenhum funcionário, não tinha nada, nada, nada. Era o promotor e Deus, ou às vezes o diabo, né? E lá em Agudos era muito complicado, porque a cidade era dividida em 2 correntes políticas. E havia um traumatismo muito recente, que o principal advogado da cidade havia atirado contra o outro advogado, também importante na cidade, e que era o prefeito, uma briga política. Então isso acirrou os ânimos. Então a cidade, quando eu cheguei, já havia sido feito o julgamento, já foi absolvido 2 vezes o que atirou, porque o júri era local, não é? E aquela pressão toda, não é? Então eu cheguei com o fato consumado, julgado, mas com toda a situação de tensão na cidade. Então a vida era muito difícil, porque se nós íamos a um bar tomar um café, nós tínhamos que ir ao outro bar tomar café, porque cada um era de uma corrente política. Se a gente era convidado e comparecia a uma reunião do Rotary Club, a gente imediatamente, na primeira reunião do Lions Club, a gente tinha que ir, porque a cidade era dividida. Então era muito difícil de trabalhar, de ter uma postura, não é? Porque esse ambiente refletia muito na gente, não é? Mas graças a Deus foi tudo muito tranquilo. Teve uma eleição lá, eu acompanhei a eleição com o papel de promotor eleitoral, deu tudo certo, não é? Eu tive uma vida muito boa lá. Lá nasceu a Bia, minha segunda filha, quando eu já estava praticamente de saída. Abri o 4º cargo de promotor de justiça de Bauru e eu fui transferido, removido então para Bauru, onde fiquei por 11 anos. E o meu projeto era encerrar a carreira em Bauru.